esse ambiente que, de certa maneira, acabou me influenciando. Espera aí que eu acho que eu tenho de ligar aqui. Já está? Isso, é esse daqui, ó. Tá. Esse daqui para avançar. Da direita. Bom, a nossa história começou com a abolição da escravatura, quando o Brasil precisava de mão de obra. E a minha família acabou vindo para trabalhar nas lavouras de café, em Cravinhos, que fica ali ao lado de Ribeirão Preto. E um trabalho bem semelhante ao de escravo. O que se ganhava no final do mês não era suficiente para se pagar aquilo que ficava devendo no armazém da fazenda. Esse que está aí na direção é o meu bisavô. Ele veio criança ainda naquele navio e começou a se interessar, assim que ele ficou adolescente, pelos primeiros automóveis que estavam chegando no Brasil. E aprendeu a dirigir e se transformou no motorista de um médico lá em Ribeirão Preto, numa época em que médico ia de casa em casa. Um motivo de saúde, ele adquiriu malária, fez com que ele tivesse de sair de Ribeirão Preto e mudar para Araxá, para poder fazer o tratamento que naquela época era feito via as águas medicinais. E ele acabou se empregando, né, nessa empresa Sacramento Araxá, que fazia a rota entre esses dois municípios. Trabalhando muito com a ajuda da esposa dele, que era costureira, em 22 ele consegue comprar o primeiro carro próprio dele e inaugura essa linha Araxá-Uberaba, que pelo anúncio aí dá para ver que se fazia em 5 horas, né? Hoje são 100 quilômetros que a gente faz aí facilmente em 1 hora. E em 23 ele abre o primeiro comércio, aquele que está lá ao lado esquerdo de vocês, que é o marco inicial da nossa empresa, que está completando 95 anos nesse ano de 2018, aonde ele viu que havia oportunidade de não só ter algumas peças de reposição e combustível para ele, como também para atender um número cada vez maior de motoristas e carros que estavam surgindo nessa ocasião. E aí demonstra alguns produtos que ele vendia, né, tudo que é relacionado ao automóvel, lembrando que combustível nessa época ainda vinha em tambores de 200 litros, que ele era vendido, não era a granel ainda. Em 28, ele consegue construir a primeira sede própria, onde nós temos uma loja hoje. Em 36, o primeiro posto de gasolina, aí a gasolina já começou a ser vendida a granel, que já vinha em caminhões. Daí, nós estarmos nesse ramo até hoje. Em 48 é feita a primeira transição, ele sai de cena, o fundador, e entram os 2 filhos, que é o meu avô. E em 57, quando meu pai tinha 14 anos, ele acabou perdendo o pai dele num acidente aéreo, em que de 43 pessoas, só 4 sobreviveram, incluindo a minha tia, que está aí nessa foto, e a minha avó, que faleceu há pouco tempo. E com isso a empresa ficou na mão de 2 tios, e o meu pai ainda quase uma criança. E a empresa, que até então era pequena, mais organizada, sólida, acabou nesse período aí andando para trás e esteve praticamente à venda e falida. Até que, em 64, esses tios saem da empresa e o meu pai, com 21 anos, assume o controle da empresa, e dá para ver aí pelo quadro de horário que nessa ocasião a empresa era uma empresa bastante pequena, com 10 funcionários, e vendia carros da Cinca, aqueles que estão ali na foto. Nos anos 70, o meu pai sempre foi uma pessoa bastante atuante, muito empreendedor, e ele começa a diversificar os negócios. E
começa a entrar em outros ramos, cerâmica, construção, a área de eletrodomésticos, outras concessionárias, entrou nas concessionárias Honda de moto e outros ramos mais. A empresa foi, vamos dizer, crescendo de forma bastante diversificada. Eu trabalho desde criança, desde os 12 anos, eu sempre ajudei o meu pai, e eu gosto muito de lembrar que a minha infância eu passei numa casa de 50 metros quadrados, que ficava entre o posto de combustível e a loja de peças. E como a nossa loja de peças era a única da cidade, a coisa mais comum que existia era sábado, domingo, de madrugada, algum fazendeiro ou caminhoneiro bater na porta da nossa casa, porque precisava de um rolamento, de uma correia, de uma mangueira, de um mancal, e o meu pai era a única pessoa que podia resolver aquele problema. Então, o meu pai, eu posso dizer que ele parava de trabalhar enquanto dormia só. Era uma pessoa que trabalhava de 1º de janeiro a 31 de dezembro e que fazia tudo na empresa. E assistindo ele fazer isso, de certa maneira ficou comum para mim, né? Eu vi que aquele jeito seria o jeito de se viver e de levar a vida. Tanto é que quando eu saí para estudar fora, eu tive a oportunidade de fazer o 2º grau em Ribeirão Preto e depois faculdade em São Paulo. Para mim foi, apesar de ter saído com 16 anos, uma coisa extremamente fácil. Com 16 anos eu já tinha mais responsabilidade do que muitos adultos. E me impus um regime praticamente militar. Eu tinha de estudar das 7 da manhã às 11 da noite, né, com alguns intervalos ali para almoçar, para tomar banho só. E na faculdade eu sempre tive a postura, que eu acho que eu tenho até hoje, de que você tem de fazer mais do que é pedido. Se o professor pedia para ler 3 capítulos de um livro, eu li o livro inteiro. A faculdade pediu 2 estágios, pediu 1 estágio, eu fiz 2 estágios. Pediu para fazer 4 matérias complementares, eu fiz 7. Então, eu sempre fui da opinião, nós temos de ir além. Fazer o mínimo que é pedido, parece que nós não estamos fazendo nada além da nossa obrigação. E na empresa, nós sempre tentamos também passar isso para os funcionários. Atender o cliente bem só não é suficiente, é preciso ir além. Então, é algo que nós sempre procuramos fazer. E formei numa sexta-feira, num sábado, coloquei as coisas dentro de um carro e voltei para Araxá, e na segunda já estava trabalhando. E, com a ajuda de uma equipe boa, conseguimos fazer a empresa desenvolver, como aquele vídeo mostrou, né? Saímos aí de 4 lojas para mais de 400, esse é o nosso CD em Araxá, que tem mais de 40 mil metros. Em 2002, compramos a nossa primeira base de combustível, e hoje a empresa está presente em todo o estado de Minas e nos estados vizinhos. São mais de 850 pontos de venda. Nos anos aí de crise, realmente, o número de pontos desativados foi maior do que o de pontos abertos, mas dá para ver que é uma evolução bem consistente. Esse ano, nós já estamos crescendo novamente. O número de colaboradores também cresceu sempre, exceto aí na época de crise, em que nós tivemos de fechar algumas lojas, e mesmo as lojas abertas sofreram e tivemos de reduzir. Lembrando que nesses 2 anos aí o Brasil, né, teve o fechamento de mais de 200 mil lojas. Foi um desastre para quem trabalha com bens duráveis. E a nossa empresa não foi diferente. Apesar disso, a nossa venda continuou crescendo, porque a área de combustível acabou mais do que compensando a queda no varejo. E uma coisa que eu gosto de citar muito é o que está ali do lado esquerdo de vocês embaixo, que nós não vendemos para o governo. Não falamos que é 0, porque eventualmente alguma prefeitura, alguma escola vai lá numa loja nossa e compra alguma coisa, mas nunca foi o nosso foco essa venda. Então, para nós,
independe quem é o governador, o prefeito, o deputado, etc. Nós atendemos clientes, pessoas físicas e os postos de combustíveis que usam a nossa bandeira. Uma coisa que eu quero passar aqui rapidamente, que nos ajudou muito, foi a questão de estruturarmos a governança da empresa. Em 2003, ou seja, há 15 anos, nós começamos esse processo em que nós fizemos esse acordo de acionista, o código de ética, o conselho de família e, principalmente, o conselho de administração. E aí, precisamos contratar uma consultoria externa, porque não era do nosso conhecimento fazer isso, e veio alguns profissionais que ficaram lá conosco 2 anos até a coisa começar a caminhar de forma automática. Acordo de acionistas, empresas familiares que eu acho que muitos de vocês trabalham ou conhecem. Briga de família é talvez o principal motivo de uma empresa não dar certo. E, nesse acordo de acionista, fica claro quais são os direitos e deveres dos sócios. E fica muito claro também que é preciso separar, né, o que é empresa e o que é sócio. Então, se eu preciso de alguma coisa, eu, Romeu, essa coisa é pessoa física minha e não da empresa. Né? É muito comum, às vezes, as pessoas confundirem. É pegar um motorista da empresa para fazer alguma coisa particular, é fazer uso de bens da empresa para coisas pessoais. Então, separamos muito bem o que era empresa, o que era pessoal. Outro ponto, a entrada da nova geração. Meus filhos e sobrinhos, que já estão aí na faixa dos 20 anos, sabem perfeitamente. Eles podem vir a trabalhar na empresa se tiverem competência, se tiverem formação adequada. Mas ninguém que conte com a empresa. Sócio eles vão ser, executivos vai depender de muita coisa. O conselho de administração foi constituído nessa ocasião também, e trouxemos pessoas externas que poderiam ter uma visão diferente da nossa. Eu falo muito que nós, empresários, às vezes julgamos que sabemos mais do que os outros. E somos muito resistentes a trazer pessoas externas. Mas foi, eu diria, extremamente positivo essa vinda de pessoas externas. Um foi o ex-presidente da Alcan Alumínio, da Votorantim Metais, e o outro aqui de Uberlândia, ex-presidente do Martins. Ambos contribuem muito, estão conosco aí até hoje, e são profissionais que, para quem, como eu, que sempre teve como parâmetro uma empresa menor, um problema era grande, para eles esse problema era pequeno. Então, uma ligação que às vezes eu fazia para eles, eu resolvia o problema com muito mais facilidade do que se ficasse pensando ali 1 dia ou 2 dias. Essa governança ajuda muito, não é só nesse ponto da gestão. Ela traz para a empresa mais linhas de crédito, com um custo menor, porque o mercado financeiro, quem investe, aprecia muito esse tipo de atitude, um balanço auditado. Então, isso é altamente benéfico para a empresa, porque os controles ficam mais eficazes, você realmente tem de fazer uma lição de casa que acaba colocando a empresa num outro patamar e até te dando condições de atrair pessoas melhores. E se eu pudesse resumir, né, esse processo que eu estive à frente dele, ainda de certa maneira estou, né, é que alguém que não pode ser diferente do dono tem de tomar a frente. Não adianta ser um gerente ou filho, se esse filho não tem poder de mando, porque tudo vai por água abaixo se quem tem o poder não tiver disposto a abrir mão um pouco desse poder. E, na verdade, é muito mais uma mudança cultural do que uma mudança de sistema ou uma mudança de processo. E nós sabemos que mudança cultural leva tempo. Então, eu diria que até hoje nós estamos nesse processo, né? Ainda estamos aprendendo. Tem empresas que têm uma governança muito mais avançada do que a nossa, mas já demos os primeiros passos.
Eu queria comentar da minha sucessão. Eu estive, né, como CEO da empresa de 98 até 2016, então foram aí 18 anos em que eu fui o principal executivo, e julgo que é um tempo mais do que o suficiente para alguém mostrar o seu trabalho, para deixar a sua marca. E como gosto muito de estudar gestão, eu sempre vi que o gestor só cumpre a missão dele no dia que ele faz a sucessão dele, e a sucessão dele dá certo. Então, o meu sonho sempre foi isso, e fazer enquanto eu estivesse bem, porque a maioria dos empresários costumam fazer isso quando vão para o hospital ou para o cemitério. Então, eu queria fazer enquanto eu pudesse acompanhar e estivesse em condições de ver o resultado. Então, no final de 16, reunia os acionistas, reuni o conselho e definimos que eu iria sair, que nós tínhamos gente capacitada, preparada para assumir a minha função, e assim foi feito, e tive, né, e falo até com certo orgulho, a condição, talvez, de fazer a primeira sucessão planejada da empresa, que todas as outras foram meio que acidentais ou traumáticas. Essa não, essa nós planejamos e conseguimos fazer. Também tive, né, o orgulho de fazer a primeira sucessão para um profissional, para um não familiar. O próprio sobrenome aí indica isso. É um profissional que está conosco há mais de 40 anos e que começou como frentista num posto de combustível, que cresceu degrau a degrau e que hoje está comandando toda a empresa. E essa sucessão, como eu disse, só trouxe melhorias. Já está fazendo aí 1 ano e meio, a empresa tem crescido, o resultado tem melhorado, e eu digo que renovação é sempre bom. Aquilo que eu fiz que ajudou a empresa, ele está aproveitando e ainda está trazendo as ideias dele. Então, não precisamos ter medo de renovação. Renovação é sempre bom. Vamos falar aí de pessoas, que eu acho que é o que faz grande diferença na nossa empresa. Eu acho que nós temos uma cultura bem peculiar, mas também bem simples. Uma das coisas que nós zelamos muito é a questão de justiça. Eu falo que não adianta alguém ganhar bem numa empresa se essa pessoa não é tratada com respeito, com dignidade, com justiça. Às vezes, um outro alguém trabalhando numa outra empresa, ganhando substancialmente menos, vai ter um trabalho muito mais dignificante. Então, essa relação com as pessoas sempre foi algo que nós prezamos muito. E somos uma empresa que atua no varejo, onde as margens são muito apertadas, né? E temos de ser austeros. Então, é tudo muito contado, muito controlado, caso contrário, a empresa não se viabiliza. Um dos pilares que nós temos aí é a nossa universidade corporativa. Eu não comentei, mas sempre fez parte da nossa estratégia atuarmos em cidades bem pequenas. Estamos aqui em Uberlândia, recente, a nossa loja aqui deve ter 7, 8 anos, mas nós já estamos lá no Prata, Campina Verde, Capinópolis, Canápolis, há 20 anos ou 15 já. Então, o foco sempre foi ir para cidades menores. E eu tenho certeza que alguém de Uberlândia não teria muito interesse em mudar para uma cidade de 10, de 15 mil habitantes. Então, nós sempre tivemos esse problema de formarmos profissionais que ficassem naquela cidade onde nós temos negócio. Então, sempre tivemos essa necessidade de desenvolvermos pessoas localmente, e foi um trabalho que eu posso dizer que foi estratégico para o nosso crescimento. Vamos estar fazendo, coincidentemente, a semana que vem, outro encontro desse aqui, onde todos os gestores vão. Geralmente são 2 dias, onde as pessoas se integram, almoçam junto, hospedam junto no hotel, e onde quem tem bons exemplos para dar, sobe no palco e fala, a minha loja, o ano passado, a venda cresceu 40%,
e cresceu 40%, por quê? Porque eu fiz isso, isso e isso. O outro sobe e fala, a minha inadimplência aqui foi 0,4%, enquanto a média foi 3%, e o trabalho que eu fiz foi esse, esse e esse. Então, é uma troca de melhores práticas, de integração, que acaba ajudando muito, vamos dizer, no desenvolvimento do todo. Eu falo que um dos grandes problemas que as empresas têm é não levar as melhores práticas que alguns setores têm para os demais. E eu digo que esses encontros acabam amenizando bastante esse problema. Comunicação também está dentro desse contexto. Diariamente nós soltamos o Diário Oficial e o Zema Notícias, né, um com caráter mais normativo e o outro mais informativo, aonde tudo é comunicado e todos os colaboradores têm acesso ao que está mudando, ao que está acontecendo. Uma coisa que prezamos demais dentro desse contexto que eu falei de justiça e dignidade é a questão da ética. Para uma empresa que tem aí 5.500 funcionários, ter aí 10 justa-causas por ano está bem dentro da média, mas eu diria que são justa-causas que são muito conectadas a denúncias. Da mesma forma que a polícia, a nossa auditoria interna não tem condição, às vezes, de achar o bandido, porque simplesmente ela está andando. Mas muitas pessoas bem-intencionadas, que querem, né, que o bem prevaleça sobre o mal, acabam se disponibilizando a ligar, alguns de forma anônima, outros se identificam e são recompensados, e falam, ó, aqui na loja tal está acontecendo isso e isso. E a auditoria tem condição de ir averiguar, e muitas vezes aquilo procede. Né? Aí são problemas das mais diversas naturezas, né? É desvio de mercadoria, é fraude em documentos, é assédio, é uma série de problemas que, numa população grande, sempre ocorre. Mas o que é preciso é resolver o problema rapidamente para aquilo não crescer e as pessoas sentirem, né, que essa questão dos princípios prevalece acima de qualquer pessoa. E está lá na Bíblia, né, que quando, né, alguém justo lidera, o povo, né, é sempre mais alegre. Então, é o que a gente sempre procura, o que nós sempre procuramos fazer. E devido a isso, né, há mais de 15 anos, nós estamos aí entre as melhores empresas para se trabalhar do Brasil. Esse que está aí do lado esquerdo é o meu pai, que todo ano vai lá em São Paulo, geralmente no mês de agosto, receber aí essa placa que fica lá no nosso escritório. E fazemos tudo isso porque não queremos entrar nesse quadro dessas empresas. Muitos de vocês aqui, né, já tiveram contato, já usaram, né, de algumas dessas empresas aqui. Só essas que estão aí com asterístico ainda sobrevivem, né, mas são uma fração do que já foram, e muitas delas desapareceram porque não acompanharam, né, as mudanças. A nossa empresa, que já foi, durante a maior parte da vida dela, uma empresa de concessionária de veículos, né, hoje esse negócio representa 1,5% das nossas vendas, né? Os outros 98,5% veio aí de uma área de distribuição de combustível e do varejo de eletrodoméstico, que há 30 anos praticamente não existiam essas duas áreas na empresa. Então, é preciso estar atento, né, a oportunidades, que às vezes o negócio original da empresa não é aquilo que vai levá-la para o futuro. Um exemplo claríssimo desse aí, né, é a Kodak, né, sumiu a fotografia analógica, né, a Nokia. Todo mundo aqui teve um Nokia, né, que não enxergou uma oportunidade, mas uma empresa de computador viu que a tendência não era telefone, era smartphone, né, e acabou mudando tudo. Então, estamos sujeitos a essas grandes mudanças e temos de estar aberto. Caso contrário, uma hora podemos vir a fazer parte dessa lista. E, para nós irmos aí para a nossa parte final,
eu gosto muito de citar que esse gráfico aí que mostra biênios e não anos, deixa muito mais claro o desastre que nós vivemos em 2015 e 2016. Foi um desastre fabricado pela nossa classe política. Enquanto o mundo estava crescendo 2,5% ao ano, e nesse biênio aí cresceu 4,5%, nós conseguimos recuar 7,4%. Então, é como se a gente caísse num rio, em vez de ser levado pela correnteza, nós conseguimos ir contra a correnteza. Né? É uma obra realmente que precisa ter muita incompetência para se fazer. Se nós tivéssemos ficado quietos e sido levados pela correnteza, a gente teria crescido 4% nesses 2 anos aí. Mas conseguimos fazer essa catástrofe que custou aí 13 milhões de desempregados, como eu disse, 200 mil lojas, né? E um sofrimento que até hoje perdura. Muita gente não conseguiu recuperar o seu emprego, muito imóvel desocupado. Eu digo que o governo que nós tivemos de 2002 até 2014, né, ele é semelhante a alguém que frequenta uma academia e quer ficar igual o Hulk, e em vez de fazer exercícios, toma anabolizantes, ou o que eles chamam aí de bomba, né? A pessoa vai realmente ficar fortona, musculosa, vai chamar a atenção, mas alguns anos depois, problema cardíaco, problema hepático, problema renal e uma vida comprometida para sempre em termos de saúde. Então, o que nós assistimos no Brasil foi muito uma maquiagem dessa natureza aí. E ainda estamos pagando esse custo. O ano passado tivemos um crescimento, né, tímido, coisa aí de 1%, enquanto o mundo continua crescendo lá seus 2% também. E, se quisermos, né, que isso melhore, vamos ter de passar por reformas. A trabalhista já foi feita, hoje temos vamos dizer, uma lei mais adequada, em que abusos são menos tolerados, mas ainda falta muita coisa. Né, uma previdência que beneficia muito quem está no setor público, em detrimento de quem está no setor privado. Uma parte tributária do que mais do que reduzir imposto, o que precisa é simplificar a apuração. Eu falo muito que quando a nossa empresa paga 1 milhão de impostos, na verdade aquilo custou 1.300.000 para nós. Porque além de fazer uma guia de 1 milhão, nós gastamos mais 300 mil com pessoas que trabalham na contabilidade, com tributaristas, com sistemas e uma série de outras coisas que precisam para se apurar aquele 1 milhão a pagar. Então, é essencial uma simplificação. Isso sem contar os problemas, né, que advém disso, que é a insegurança, que nem sempre você consegue acompanhar todas as mudanças, e ainda outras áreas semelhantes, que é a questão ambiental. Né, muitos projetos aí ficam anos para ser aprovado, que vão gerar emprego, que vão gerar riqueza, e que, por ineficiência do Estado, não caminham adequadamente. E a reforma política, que é extremamente necessária. Hoje, no Brasil, quando se paga R$100 de tributos, 10% fica na cidade, 20% no governo do Estado e 70% vão para Brasília. O que faz com que o prefeito, né, sempre fique pedindo bênção para o governador e o governador sempre pedindo uma bênção para Brasília. Uma coisa totalmente ineficiente e que só atrapalha o andamento, né, a fluidez dos processos. Então, é algo que realmente precisa ser revisto. E, além disso, uma série de outras coisas, né, nomeações para os tribunais de contas. Quem faz essas nomeações são os próprios políticos que vão ser fiscalizados. Nomeações de juízes, os próprios políticos que vão ser julgados têm também uma influência muito grande. Então, tudo isso tem de ser revisto, sem contar ainda o número, talvez, de vereadores, de deputados estaduais e federais e assessores, que está muito acima da nossa necessidade.
E temos, né, perigos num ano como esse. Boa parte dos nossos governantes tem a Venezuela como modelo. Não dá para acreditar como alguém vê a Venezuela como algo em que se espelhar, né? Um país em que, se alguém quiser comer carne, tem de encontrar um cachorro ou um gato na rua, porque simplesmente não existe. Mas temos uma série de políticos que ainda temam que aquilo é um exemplo a ser seguido. Então, é algo que realmente nos deixa bem desconfortáveis. E uma coisa que eu sempre tenho falado, né, porque eu mesmo sempre fui bastante ausente com relação à política, é que todos nós precisamos ficarmos mais ativos nessa questão. Eu sempre preguei distanciamento. Sempre fui aquela pessoa que falava na empresa, vamos cuidar aqui dos nossos negócios, que tem alguém cuidando do setor público, cada macaco no seu galho. Mas o que nós vimos aí nos últimos anos nos demonstrou claramente que quem está no setor público não está fazendo praticamente nada de acordo com o que se era de esperar. Talvez nós, que devêssemos estarmos mais envolvidos e participativos, estejamos longe da nossa participação ideal. E também falo, né, eu digo que no Brasil, o carrapato ficou maior do que a vaca, né, sendo aí o carrapato o Estado, né, e nós, a vaca, nós o povo. E realmente nós precisamos rever o tamanho do Estado. Estamos com um Estado que tem excesso de gente, excesso de despesa e, consequentemente, excesso de imposições à população que sustenta esse Estado através de impostos. Então, é necessário rever esse modelo que cresceu muito nesses últimos anos e que tornou tudo mais difícil. Tanto é que estamos aí vivendo as consequências. Se tem alguma coisa, né, que eu poderia falar, que eu acho que ajuda, né, qualquer pessoa, quer seja ele um empreendedor ou um funcionário, né, acho que a coisa que mais contribui, se alguém me pergunta, Romeu, o que é que mais contribuiu para você até hoje? Eu digo que é humildade, em primeiro lugar. Eu acho que nós temos sempre de nos colocarmos na posição de que alguém faz e sabe melhor do que nós. E que não é nenhuma vergonha ir atrás e aprender. Uma das coisas que eu fiz muito na minha vida foi visitar outras empresas, perguntar, sem nenhum receio, e errar muito também. Eu acho que humildade é também estar disposto a errar. Não comentei aqui, né, mas quando eu vou falar para universitários, eu sempre comento que poucas pessoas já erraram mais do que eu, né? Eu cheguei a entrar no negócio de material de construção, chegamos a ter 11 lojas, tive de passar isso tudo adiante, porque não foi viável. Entrei no negócio de autopeças, chegamos a ter 6 lojas, passamos adiante também, e vários outros aí que eu entrei e diria que vi que não dava certo. Eu falo o seguinte, eu acabei acertando um tiro de tanto dar tiro, não que eu sou bom de mira, né? Então, eu acho que a gente tem de ter essa boa vontade aí. E outro ponto que eu diria atrás da humildade é disciplina, porque nós temos uma cultura que realmente não é propícia à disciplina. Eu falo que não adianta, né, grandes esforços isolados. O que faz diferença são pequenos esforços contínuos. É igual alguém que quer melhorar o condicionamento físico, né? Ele tem de falar, eu vou caminhar meia hora por dia. Não adianta ele falar, a cada 15 dias eu vou fazer uma caminhadona de 6 horas, né? Não vai melhorar. Então, o que vale é ter essa disciplina, essa constância. Isso é que realmente faz diferença na nossa vida. E, no mais, eu agradeço aí a atenção de vocês. Não sei se nós vamos ter perguntas. Se tiver, estou aí disponível. Obrigado. Vou pegar o microfone aqui para você, aí eu vou andando lá embaixo e você vai responder comigo.
É bom de tiro ou não é, gente? Falou que não é, mas é bom de tiro, não é? Romeu, acho que posso falar por todos aqui, do tamanho do exemplo que você é. Não só como empresário, mas também como pessoa. Eu lhe conheço muito pouco, mas realmente é uma pessoa simples, humilde, que passa através de todos esses cases, né? Realmente um modo diferente de gerir, um modo diferente de ter sucesso, né? Tem muita gente que passa em cima da outra pessoa para ter sucesso, né? E realmente você falou uma coisa importante, é errando que a gente vai aprendendo, né? Então, quanto mais a gente errar, mais rápido a gente vai chegar àquilo que a gente precisa ter como alvo, como sucesso. E agora eu queria abrir, pelo menos umas 4 perguntas, para a gente poder, de fato, extrair um pouco mais do Romeu. Quem se habilita aí? Calma, gente. Ó, Ale. Vamos lá, Ale. Boa noite, Romeu. Romeu, qual que é a estratégia de vocês para sobreviver num país que a economia varia de biênios a biênios, de governo a governo, de crise em crise? Qual é o segredo? Eu te diria que não há, né, uma coisa isolada. Eu não cheguei a comentar aqui, mas primeiro nós reinvestimos tudo, né? Muita gente vem atrás de mim, do meu irmão, aplica aqui não sei o que, eu falo, nós não temos recurso nenhum, tudo que nós temos está na empresa. Eu tenho um carro e uma casa no meu nome, entende? Então, acho que primeiro é essa austeridade. E segundo, eu acho que tem a ver aí com trabalhar muito e você também está aberto aí para mudanças. Eu, por mim mesmo, falo que mudança é muito difícil, porque tem hora que nós nos apegamos a determinadas coisas, né? Um negócio, você quer que ele continue aquilo, você toma um apego por ele, e muitas vezes ele está condenado vamos dizer, pelo tempo. Como os telefones celulares praticamente sumiram, né? Como as carruagens sumiram, como as lamparinas sumiram e cederam vez para a lâmpada de energia elétrica. Então, mas eu tenho certeza que quem fabricava a lamparina julgava que aquilo ia continuar existindo para sempre. E sempre falo, temos de estar arriscando, porque mudanças é a única coisa que nós sabemos que vão acontecer, mas eu não tenho a fórmula para te dar, não. Romeu, conta para a gente como é que foi essa transição, essa pivotagem para a área de transporte de combustíveis. Foi uma coisa que foi resultado de pesquisa de mercado, foi sorte, caiu no colo de vocês, intuição, o que foi? Você está comentando da distribuidora de combustível. Isso. Vamos lembrar que até 97 nós só tínhamos postos de combustíveis, nós éramos varejistas de combustíveis. E naquela ocasião, ainda foi no governo Fernando Henrique Cardoso, houve uma desregulamentação no setor. Até então, no Brasil, só haviam grandes distribuidoras de combustível, né? Era a antiga Shell, Texaco, BR, Ipiranga, eram pouquíssimas e grandes. E naquela ocasião foi desregulamentado. E como nós tínhamos 15 postos, nós enxergamos uma oportunidade de termos uma distribuidora para atender os nossos postos. Mas aí, vamos dizer, mais uma obra do acaso. Nós acabamos, depois que montamos a distribuidora, concluindo que melhor do que fornecer para nós mesmos era fornecermos para terceiros. E que deveríamos até sair do ramo de varejo de combustível. Então, eu falo muito que as coisas, às vezes, aparecem porque você, como eu disse, está dando tiro, né? Às vezes, você mira uma coisa e acaba acertando outra. Eu não comentei aqui, mas o nosso negócio de varejo de móveis e eletrodomésticos, ele também surgiu acidentalmente. Meu pai comprou uma concessionária GM em 1976 e, naquela ocasião, a GM tinha uma divisão de eletrodomésticos que se chamava Frigidaire. É uma marca que ainda existe lá fora. E uma das imposições do vendedor para o meu pai foi o seguinte: eu te vendo a concessionária, mas você tem de levar essa lojinha aqui da Frigidaire também. Meu pai, para não perder o negócio da concessionária, acabou aceitando isso meio que a contragosto. Então, foi um acidente que acabou depois frutificando.
ficou hibernado esse negócio, que o meu pai nunca dedicou, né? Uma outra obra do acaso também foi eu e o meu pai termos opiniões diferentes. Eu cresci escutando do meu pai o seguinte: o negócio de concessionária é muito bom, você tem de trabalhar nele. E eu nunca gostei do negócio de concessionária, porque tudo você tem de pedir bênção para a montadora. E quando eu falei que queria dedicar ao negócio de varejo, o meu pai falou: você precisa vender 47 refrigeradores para ganhar o que eu ganho vendendo um Chevette. Né? Foi mais ou menos a conta que ele fez lá para mim, e querendo me desestimular. Mas depois ele acabou me apoiando. Então, eu vejo que, muitas vezes, você faz um negócio com um objetivo e vê que ele acaba dando certo em outro. Boa noite, Romeu. Boa noite. Depois de citar aí alguns sucessos nos seus empreendimentos, o que te motiva a dedicar parte do seu tempo na área política? Bom, como eu falei, nós nunca tivemos nenhum vínculo com Estado, nunca fui político, nem ninguém na minha família foi político, mas há 6 meses atrás, eu recebi aí o convite do Partido Novo para ser pré-candidato a governador de Minas Gerais. E, de imediato, eu falei não. Por quê? Devido a esse meu histórico, né, de totalmente alheio a político. Nunca doamos R$1 para nenhum partido, para nenhum candidato, nunca apoiamos ninguém moralmente. Sempre tivemos aquela posição que eu falei há pouco: vamos fazer a tarefa dentro de casa, na empresa, que tem gente fazendo lá dentro do Estado. Mas esse não que eu falei começou a me custar caro, principalmente para a minha consciência. Que eu comecei a pensar, a empresa já não depende tanto de mim como dependia. Já está profissionalizada, eu já estou no conselho de administração. E será que eu dei a resposta certa? Será que isso que aconteceu no Brasil nos últimos anos, aquele desastre que eu mostrei, não foi culpa minha e de milhões de brasileiros que sempre tivemos ausente da política? E ainda fui além, eu tenho filhos, né? E falei: será que quando eu estiver no fim da minha vida e ver que os meus filhos estão vivendo num país semelhante a uma Venezuela, eu não vou me arrepender de ter tido a oportunidade de participar ou ter feito algo e virei as costas? Então, esse tipo de coisa aí está fazendo com que eu corra atrás desse prejuízo. E acabou que esse não virou um sim depois, e já tem aí 2 meses, desde o dia 15 de janeiro, eu estou integralmente dedicado a divulgar essas ideias aí do Partido Novo, que é um Estado menor, que é mais gente e menos regulamentação, que é o que nós acreditamos. Mais 2, gente? Alguém? Ok. Boa noite. Então, o senhor é pré-candidato ao governo do Estado de Minas. Sobre reforma tributária, além da simplificação, nós, mineiros, queremos saber, o senhor tem algum plano de governo para redução de impostos? Sim. Acho que qualquer um de vocês aqui que viajar para o estado de São Paulo, vocês vão perceber que assim que vocês atravessarem o Rio Grande, a gasolina, o etanol, está 50, 60 centavos mais barato do que em Minas Gerais. Eu vou muito na divisa de Minas com o Espírito Santo. Muitos carros de mineiros são emplacados em cidades vizinhas do Espírito Santo, porque o nosso IPVA aqui é 4%, no Espírito Santo é 2%. Talvez Minas esteja mais perdendo a arrecadação do que ganhando com essa sanha arrecadatória que foi implementada nos últimos anos. E o pior de tudo, se fosse para resolver os problemas, até vá lá, mas foi para agravar os problemas, que Minas, esse ano, infelizmente, vai receber a taça, né, de campeão brasileiro do déficit público, vai assumir o lugar do Rio de Janeiro,
O ano passado nós já quase que assumimos. O ano passado Minas e Rio ficaram aí com 6 bilhões de déficit. Esse ano Minas deve para 10. Então nós temos em Minas um estado totalmente ineficiente, que cobra as maiores alíquotas, não é só em combustível, é numa série de outros produtos. Os atacadistas aqui de Uberlândia, que eu conheço vários, levaram boa parte da operação para outros estados, né? E é um estado que continua com essa postura de querer arrecadar cada vez mais sobre cada vez menos, né? E levando empregos e riqueza para outros estados. Se você pegar as rodovias mineiras que fazem divisa com São Paulo, você vai ver que do lado de Minas, numa distância aí de 30, 40 quilômetros, não tem posto funcionando, porque eles ficam inviáveis. Todo mundo deixa para abastecer do lado de São Paulo. Tem cidades mineiras que estão na divisa, não tem posto mais, todo mundo atravessa o rio para poder abastecer do lado de São Paulo. Então, estamos num estado que, apesar de cobrar mais caro, é o que mais tem acumulado rombo. Então, é como se alguém, né, ele é o que mais ganha e o que mais aumenta a sua dívida. Então, parece que é algo que demonstra claramente que algo muito grave tem acontecido e que precisa ser resolvido. Ô, Romeu, eu queria que você, como varejista, Gilberto aqui, ó, essa questão da internet. Quem está no varejo sofre muito com a questão da internet. Você não acha também que tem alguma coisa errada com a nossa internet, o e-commerce, essa relação de concorrência, que a impressão que eu tenho é que ela é muito desleal, destoante muito grande entre o e-commerce e a loja física. Como é que vocês estão vivendo isso? Realmente, nós estamos no meio, né, eu não sei se é de uma revolução ou de um furacão, isso tem afetado todos, porque hoje as pessoas podem, inclusive, né, pedir um pendrive, qualquer coisa eletrônica pequena, até de outros países. Até os grandes sites de comércio eletrônico têm se sentido ameaçados porque essa compra está ficando global, não é nem mais brasileira, e vai para todo lugar. E eu não tenho, né, a resposta exata. O que nós temos percebido é que você tem de ter, né, a opção que o cliente quer. E estamos rumando muitas vezes para o cliente comprar naquilo que ele acha melhor e tirar onde ele acha mais cômodo, mais conveniente também, ou pedir pelo correio e chegar pelo correio, ou retirar na loja, mas eu não tenho uma resposta definitiva, mas que a concorrência aumentou demais, aumentou. E tem estados que têm uma tributação menor do que Minas, aonde as pessoas, vamos dizer, vão comprar lá. Tem essa questão da compensação do estado de origem, de destino, mas muitas vezes a empresa que está lá na Bahia, que está no Espírito Santo, vende para cá e não está pagando nada, que ela não está cadastrada como empresa de internet, e sim como uma empresa local lá, mas que tem um site. Então, acaba sendo uma concorrência desleal também. Mas estamos sofrendo tanto quanto você ou quem você conhece que esteja sofrendo. Ok, gente. Romeu, agradecendo pelo seu tempo, pelo seu exemplo. Gostaria de uma salva de palmas aqui para o nosso palestrante da noite. Obrigado demais, viu, Romeu? Obrigado, Romeu. Eu que agradeço. Obrigado. Gente, eu gostaria só de dar 2 recados antes da gente encerrar, respeitando o nosso tempo. O primeiro recado, quem esteve na palestra do Gestão do Tempo para Alta Performance? Levanta a mão. Legal. Todo mundo gostou? Faz barulho aí quem gostou. Bom demais. Tamanha foi a demanda do nosso palestrante. Marcos, vem cá, Marcos. Está aqui hoje, ó, nos prestigiando também, não só como palestrante, mas como ouvinte também, né? Obrigado, Marcos. Tamanha foi essa demanda por esse tema, enfim, por tudo que o Marcos trouxe para a gente como conhecimento, que nós resolvemos abrir, né, Marcos, um workshop, né? E eu queria que o Marcos falasse um pouquinho mais sobre isso. A maioria das pessoas acredita que ela precisa se tornar uma pessoa disciplinada para poder ter sucesso nos negócios, nos seus projetos pessoais ou empresariais. E a verdade é que a disciplina é um recurso escasso na vida de todo mundo. Eu não conheço ninguém que seja totalmente disciplinado. Então, nesse workshop, nós vamos tratar do mito da disciplina, ou seja, como que você pode
realmente executar os seus projetos sem antes ter que se tornar um monge de autodisciplina. Nós vamos aprender algumas técnicas, algumas ferramentas bem simples, que se você aplicar, você vai poder executar aquilo que foi planejado realmente, sem grandes problemas. Esse é o objetivo. E também, esse daí vai ser então segunda-feira aqui, próxima segunda-feira, às 19 horas. E também nesse dia nós vamos estar lançando um grupo de mentoria. Nós tivemos uma procura grande de pessoas querendo participar de um grupo de mastermind ou mentoria, e nós vamos estar explicando como é que isso vai funcionar também segunda-feira aqui. Então você está convidado, entrada franca, e vai ser muito bom ter vocês aqui. Obrigado. Marcos, só lembrando, as vagas são limitadas. São 50 vagas, quem quiser se inscrever, marcosbarros.com, corre lá que são os 50 primeiros, ok? E o segundo aviso que eu queria dar é sobre o nosso próximo raio-x. Coloca para a gente aí, Arthur, ó. O tema é empreendedorismo, democratizando e liberando empreendedores, e é o Ricardo Rocha, o presidente da Softbox, que vai estar com a gente, né? Nós vamos mandar mais detalhes sobre data, enfim, todos que se inscreveram hoje estão cadastrados em e-mails, vão receber, inclusive, o áudio dessa palestra do Romeu, vão receber também o contato do Romeu, e nós também temos um canal que nós vamos divulgar, onde estão todos os áudios de todas as palestras que nós fizemos até hoje. Gostaríamos também de, nesse lugar, aqui, apesar de a gente estar usando como auditório, funciona uma igreja. Todo domingo, às 18 horas, nós temos aqui uma reunião e você é super bem-vindo, você é o nosso convidado também, está aí, ó, domingo às 18 horas. E eu novamente gostaria de agradecer ao Romeu, Carol, muito obrigado pela assessoria, agradecer a todos vocês que participaram conosco mais uma vez e até o nosso próximo raio-x. Muito obrigado, gente. Gente, o site do Marcos é marcosbarros.com, ok? marcosbarros.com. Entra lá e faça sua inscrição limitada. Valeu!